falei um pouco sobre a saúde, falei das minhas preocupações com a questão da taxa de juros, da taxa Selic, mas quero abordar hoje, senhor presidente, um tema do mundo da economia também, mas para mim de muita importância para todos os brasileiros. Um tema cuja relevância para as perspectivas de crescimento da nossa economia tem ficado a cada dia mais evidente. É que explica, em parte, o grau de insatisfação com a administração dos negócios públicos. Refiro o meu tema da elevada carga tributária que todos nós temos que pagar. E como vem sendo dito há muitos anos, pelas entidades, pelos partidos políticos e por várias organizações da sociedade civil, suportar essa elevada carga tributária torna-se insuportável quando verificamos a baixíssima qualidade em geral, com poucas exceções, daquilo que é prestado diretamente à população. Senhor presidente, de tanto que é repetido ao longo dos anos, fico até enfadonho, mas eu reconheço. Porque se fala, mas a situação permanece inalterada. Se arrecada muito e os serviços prestados à população são poucos. Desde a redemocratização e a promulgação da Carta de 1988, não tivemos visão estratégica e capacidade de liderança suficiente para unir o país em torno de uma proposta eficiente e viável de uma ampla reforma tributária e fiscal. Essa tão esperada reforma, que parece não vir nunca, repactuaria e redesenharia a relação entre o nível de tributação e gastos públicos, reformularia alguns tributos existentes, extinguiria outros, reequilibraria a alíquota de imposto e taxas e, no campo fiscal mais propriamente dito, renegociaria o Pacto Federativo no que se refere à arrecadação e gastos entre os níveis federativos, da União, dos Estados e dos municípios. Claro que é um trabalho grande, é um trabalho gigantesco, que precisa fôlego, mas é preciso também que apareçam o que eu chamaria de gigantes estadistas. Todas as tímidas tentativas de reforma tributária e fiscal têm esbarrado sempre no bloqueio realizado pelos diversos interesses legitimamente organizados, seja de parte dos sindicatos patronais, seja de parte do Sindicato dos Trabalhadores, seja as administrações municipais, seja as estaduais, seja setor específico da administração pública federal. Com medo de perder recursos, o ter de arcar com o ônus de uma carga ainda maior, todos bloqueiam, senhor presidente, infelizmente, o avanço da dita reforma que nunca sai. Enquanto esses diversos interesses organizados não forem convencidos a correr o risco em nome de um bem maior, bem que acabaria por favorecer a toda a sociedade, a reforma tributária e fiscal estará bloqueada e congelada. Nunca é demais revisitar os dados básicos sobre a carga tributária brasileira. E por isso que vou me valer de aprofundado estudo realizado recentemente pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a conhecida e respeitada OCDE. De 2012 para cá, senhor presidente, a carga tributária no Brasil pode ter aumentado alguma coisa, mas não aumentou tanto quanto é alardeado. A vantagem de recorrer ao estudo é poder fazer comparações internacionais confiáveis e sem sectarismo, mas na linha do equilíbrio. Segundo as estatísticas sobre renda da América Latina, coligidas pela OCDE, para o período de 90 a 2012, o Brasil tinha, em 2012, uma carga tributária de 35,7% do Produto Interno Bruto, o PIB. Considera-se carga tributária todas as receitas fiscais de um país, receitas que depois são calculadas como percentagem do PIB. Pois bem, à guisa de comparação, a carga tributária no Brasil aproxima-se da média existente nos países membros da OCDE, que, como sabemos, inclui, entre outros,
os seus atuais 34 membros, os países mais ricos e mais industrializados do mundo. A média da carga tributária, conforme essa organização, é 34,1, pouco menor que a do Brasil, que é 35,7. Então, não dá para ninguém dizer que aqui é um exagero, é um fim do mundo. Tem que haver uma melhor redistribuição, porque a média desses países, repito, ficou em 34,1 e no Brasil é 35,7. Na América Latina toda, somente a Argentina tem carga tributária que chega próxima do Brasil. A carga tributária na Argentina é de 31,2%. Se levarmos em conta que a Argentina talvez seja entre nós, entre todos os países do mundo, o maior exemplo de decadência econômica relativa nos últimos 100 anos, então a semelhança com ela nesse quesito deveria nos preocupar. Digo isso como parêntese. O fato, porém, é que o Brasil se encontra isolado nesta lista, com apenas a Argentina e seus calcanhares na posição, embora não distante, da maior carga tributária da América Latina. A média da América Latina, senhor presidente, que nós pegamos só a América Latina, aí baixa para 21,3%. Comparemos, no Brasil, o total de receitas tributárias em relação ao PIB é 14 pontos percentuais superiores ao da média de países da América Latina. Temos, portanto, nós aqui, um nível de extração pelo Estado das riquezas produzidas pela sociedade que é semelhante ao de alguns dos países mais ricos do mundo, muito acima do praticado pelos nossos países irmãos da América Latina. Estamos, no entanto, em contraste muito longe de oferecer à nossa população serviços públicos com a devida qualidade e a quantidade oferecida pelos chamados países desenvolvidos. Cada vez mais, fica mais claro, senhores e senhoras, que esse nível elevado da presença do Estado no PIB nacional, ainda mais sem contrapartida razoável, tem sufocado o setor produtivo brasileiro, tem deprimido o nível de renda dos trabalhadores e tem sido empecilho para a retomada dos investimentos privados e, portanto, empecilho para o crescimento econômico e social do nosso país. Alguém poderia dizer aqui nesse plenário, olhe só que contradição. Quem costuma propor aqui propostas que criam despesas públicas, normalmente é o chamado setor à esquerda, com benefícios para certas categorias profissionais, agora está preocupado com a elevada da carga tributária e com o tamanho da veracidade fiscal do Estado. Não é uma contradição, senhoras e senhores, não há contradição. Não há, porque o bolo de recursos arrecadados pelo Estado é enorme e nele há possibilidade, sim, de direcionar os pedaços maiores a quem deles mais precisa. E aí eu me refiro aos mais pobres. 1 minuto, senador Paí, para concluir. Era 10 com mais 5, eu fiquei em 9, eu tenho 4 ainda, mas nesses 4 eu vou terminar. Não há porquê, no bolo de recursos arrecadado pelo Estado, que é enorme, não pensar exatamente nos que mais precisam. O que é necessário? É necessário de reduzir o seu tamanho por meio da eliminação de pedaços que estão sendo comidos por quem não deveria comer. Ora, o PIB do Brasil, calculado em dólares, é aproximadamente de 2 trilhões e 250 bilhões. Se aplicarmos a percentagem da carga tributária de 35,7%, concluímos que o Estado brasileiro arrecada por ano 800 bilhões de dólares, que é muito dinheiro. Só para ter ideia do valor em nossa moeda, em real aplicado a taxa de câmbio de R$3 por dólar, isso equivale a 2 trilhões e 400 bilhões de reais. Tal valor equivale, por exemplo, ao PIB da Eu peço uma tolerância por Vossa Excelência, porque quando presido, senhor presidente, eu chego a dar 20 minutos quando é 5 para muitos senadores. Mas percebo que quando eu chego na tribuna, aquele reloginho é de 1 minuto e 1 minuto. Acho que todos os senadores são testemunha aqui.
Qual dos senadores eu não dei mais do que quando era 10 dou 15, quando era 10 dou 20? Tá, Eu estou pedindo só 5 a mais. Já está atendido o pleito. E aí, claro, vai criando uma indignação nesse humilde senador. Já está atendido. Eu quero, porque os dados que eu recebi aqui são bem interessantes, por isso estou fazendo esses comentários. Eu sou tão, senhor presidente, tão generoso, a senadora Ana Amélia pode dar o testemunho, que eu tinha até um período aqui para ficar, o outro dia, um período todo, encerrei a minha sessão, porque a Vossa Excelência estava ao vivo lá do Rio Grande do Sul. Então, essa grandeza que às vezes eu procuro ter, não sei se é grandeza, eu quero ficar bem com os senadores, eu queria também tivesse o mínimo de retribuição da presidência. Mas vou ficar nos meus 5 minutos. Mas, enfim, o que eu estou tentando mostrar, senhor presidente, que um país emergente equivale a tudo que a Indonésia, que é um país emergente, produz um ano inteiro. E é um valor superior ao PIB dos Países Baixos e também superior ao PIB da Turquia. Senhor presidente, eu vou abreviando aqui meu pronunciamento, já que percebo que, por mais que os dados sejam importantes, eu poderia resumir e dizer que milhões e milhões de reais são emprestados, ajuda o camarada, de pai para filho, a empresas gigantescas, que nem sequer atuam no setor de infraestrutura, por exemplo. Isto é, sem que tenham efeito multiplicador benéfico para a economia. Enquanto isso, os recursos do FAT minguam, parte dele transferido por lei ao BNDES. O Fundo de Amparo ao Trabalhador, um fundo que sempre foi superavitário, hoje já está deficitário. Será que o dinheiro do trabalhador, pois o FAT é dinheiro do trabalhador, está sendo bem aplicado em seu benefício? Senhor presidente, quero apenas, para encerrar, ficar solidário com o povo brasileiro, principalmente aqueles que mais precisam. Povo que insiste com frequência a perguntar o que se faz com o dinheiro público. Quero dizer que a reforma tributária fiscal, aqui é a última parte, senhor presidente, a última folhinha, quero dizer que a reforma tributária fiscal continua, apesar de toda a dificuldade em realizar, sendo a prioridade o número da economia brasileira, para que, por meio dela, preparemos o Brasil para crescer, prosperar de forma sustentável e instalemos, assim, mais justiça social no país. É necessário também diminuir alguma coisa do tamanho do Estado, pois mais imposto ninguém consegue pagar e, para ajustar as contas públicas, deve-se, portanto, recorrer ao corte de gastos. E há certamente muitos gastos desnecessários